A imprensa brasileira tem duas datas como marcos fundadores: o lançamento em Londres do Correio Brasiliense em 1º de junho e a criação da Gazeta do Rio de Janeiro em 10 de setembro, ambos no ano de 1808. Após um mês da primeira publicação, já começou a surgir problemas a respeito da censura e vigilância dos impressos, tanto os oriundos da impressão régia quanto do exterior. Após isso, a censura prévia é extinta em 1821, decorrentes de deliberação das Cortes Constitucionais de Lisboa em defesa das liberdades públicas, garantindo uma época de liberdade de expressão. Em 1920, teve-se início a introdução do rádio, com a primeira transmissão em 1922, inaugurando a fase de experimentos voltada para atividades não comerciais. Nas primeiras transmissões, a programação era receitas de poemas, músicas eruditas, óperas e palestras científicas. Não havia muitas transmissões no Brasil, eram precários os equipamentos e transmissões irregulares. No final de 1923, existiam apenas 536 aparelhos receptores no país. Na década de 1930, quando foi autorizada a publicidade no rádio, isso permitiu a ampliação da difusão para ouvintes que antes estavam impossibilitados de sintonizar os programas. Pelo motivo do custo muito elevado, as programações ficavam restritas apenas às cidades que antes já produziam, como cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O dinheiro que eles tinham arrecadado antes se tornou a base para manter os programas no ar. Em 1930 e 1950, o rádio alcançou seu ápice de audiência, principalmente com os programas de auditório e radionovela, além dos programas de notícia e humor, transmissões de esporte e grandes musicais. Naquela época, as emissoras de rádio tinham tanto dinheiro que conseguiram ter seus próprios cantores e orquestras. A emissora mais famosa e ouvida da época era a Rádio Nacional. Foi a primeira a ter alcance em toda a área nacional brasileira e se tornou a rádio oficial do governo. No interior, era muito comum a programação de rádio ser retransmitida por alto-falantes nas ruas e praças. Com a chegada da televisão, as emissoras de rádio começaram a decair. As televisões começavam de forma intensa, tirando não só a audiência da rádio, mas também os profissionais, como os artistas, locutores, atores e principalmente os patrocinadores. Com isso, emissoras tiveram que reproduzir discos, músicas da indústria e a produzir noticiários locais, regionais e nacionais, além de transmitir programas esportivos. E não podemos esquecer que naquela época teve a ditadura militar, que mantinha censura em toda a programação da rádio, o que limitava as poucas alternativas das emissoras. A televisão chegou no Brasil na década de 1950, quando o jornalista Assis inaugurou a primeira emissora brasileira, a TV Tupi, de São Paulo. No início, a emissora contava com a assessoria de técnicos estadunidenses e com profissionais oriundos das redes de rádio. Em 1990, o Brasil entra na NSF-Net, com esse domínio junto de outros países. Essa sigla era a Rede Científica dos Estados Unidos e a parte do que restou da parte não militar da ARPANET. E foi, nada menos que um dos grandes backbones iniciais do que chamamos de internet. No ano seguinte, são criados mais domínios, como org, gov.com.br e net.br. Atualmente, todos esses meios ainda existem, mas estão mais modernos, como por exemplo a internet, que no começo só dava para mandar e-mails.
Mesmo com a chegada da internet discada, ainda assim não se tinha muito proveito, pois muitas vezes não funcionava ou ficava ruim por causa da chuva. Hoje em dia, tem a fibra óptica que possibilita uma internet mais rápida, e mesmo na chuva funciona bem. Além disso, existem também os meios de comunicação como WhatsApp, Instagram, Facebook e outros. Todos esses meios são usados para divulgar fotos, notícias, comentários e muitas coisas. E também com a chegada da globalização, a comunicação entre os países ficou muito mais fácil e o próprio comércio se tornou mundial. A televisão está se acabando no quesito emissora, pois com a chegada da internet de fibra ótica, vem programas, filmes e desenhos se tornam muito mais fáceis na internet do que na televisão. A rádio é muito utilizada hoje em dia quando andamos de carro para ouvir músicas e escutar sobre notícias do país.